Meus irmãos, a paz do Senhor, quero dar continuidade ao tema que abordamos ontem. Ontem nós lemos o Evangelho de São João, no capítulo 4 e o versículo 24. Vou ler outra vez, que diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Iniciamos nossa fala ontem. Quando alguém nos pergunta, às vezes nossos filhos ou uma criança pergunta: como é Deus? Esta pergunta, ela exige uma resposta baseada na palavra de Deus, porque a Bíblia, ela é a nossa regra de fé, não apenas de fé, nossa regra de fé e prática, e é ela que traz revelações do próprio Deus para que nós possamos adorá-lo assim como ele é. Mas eu também disse: o que se pode conhecer de Deus são os seus atributos. Atributo divino é aquilo que Deus de alguma forma tem revelado como sendo verdadeiro a seu próprio respeito, algo inerente ao próprio Deus. Deus é amor. Quando nós falamos que Deus é amor, nós estamos falando do próprio Deus. Mas eu quero trazer em rápidas palavras alguns atributos sequenciais para que nós possamos ter uma ideia como é que nós estudamos a respeito do Deus Criador de todas as coisas. A primeira coisa que a Bíblia revela a respeito de Deus é a autoexistência de Deus. Deus existe por si mesmo, é absolutamente independente de tudo fora de si mesmo, para continuidade. Deus não depende de nós, Deus não depende de você, Ele é autoexistente, Ele é criador de todas as coisas. Segunda coisa, a eternidade de Deus. Nós tivemos um início e um dia terminaremos a nossa jornada na terra, mas a Bíblia fala que o Deus da Bíblia, o Deus que criou os céus e a terra, ele é sem princípio e sem fim, ele é eterno, assim revela a palavra de Deus. Então, Deus, ele é eterno. Terceiro atributo de Deus, a imutabilidade de Deus. Nós vamos ver que a erosão deforma a terra, a ferrugem consome o ferro, o cupim destrói a madeira, a traça consome o livro, o uso desgasta o ouro, mas o Deus da Bíblia, sobre o qual o tempo e o espaço não exercem influência, é um Deus eterno e imutável. Ele não muda, ele é eterno desde que a humanidade passou a estar sobre a face da terra. Deus não muda, ele é imutável. Quarto atributo de Deus é a sua onisciência. Quando a Bíblia trata da onisciência de Deus, está falando de um conhecimento, capacidade de conhecimento de todas as coisas. Sua compreensão é infinita, sua inteligência é perfeita. Outro atributo que revela quem é Deus é sua onipotência. Deus, ele é onipotente, seu poder é ilimitado, que ele tem poder de fazer qualquer coisa que queira. Deus é todo poderoso, por isso nós não podemos desanimar. Eu não tenho todo o poder, nós não temos todo o poder, mas o Senhor, ele é todo poderoso, e quando clamamos a ele, ele nos atende. Outro atributo de Deus é que Deus, ele é onipresente. Ao mesmo tempo que ele está aqui comigo, ele está com você aí, e ele está em toda parte do mundo. Ao mesmo tempo, Deus, ele é onipresente. Então você não precisa se desculpar. Precisou, clama, que ele te ouve, ele te responde. Outro atributo a respeito de Deus é sua veracidade. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor Jesus. A veracidade de Deus trata daquilo que ele é verdadeiro. Tudo que Deus fala, cumpre.
Outro atributo de Deus é o conselho de Deus. Deus, ele tem um plano em relação ao mundo material e ao mundo espiritual. Os seus decretos, tanto na criação quanto na redenção do homem, tudo isto há um conselho de Deus, há uma diretriz de Deus para que nós devamos obedecer. Outro atributo de Deus é a sua sabedoria. A sabedoria de Deus está relacionada à sua inteligência, tal como revela na criação, que Deus é criador de todas as coisas, mas também na sustentação deste mundo, nos seus propósitos para com cada coisa criada. Olha que maravilha! A sabedoria de Deus, ela é tremenda. A sabedoria de Deus, ela ultrapassa qualquer limite que você queira talvez imaginar. A soberania de Deus é um novo atributo de Deus. Soberania de Deus é a soma de 3 outros atributos: a onipotência, a onisciência e a onipresença. Ele tem todo o poder, ele tem ciência de todas as coisas e ele está presente em todos os lugares. Outro atributo de Deus é a vontade de Deus. Essa vontade, como atributo, é expressa na autodeterminação de Deus, mediante o qual ele age de conformidade com o seu eterno poder. Como Deus criou as coisas conforme lhe apraz, conforme ele desejou, conforme ele planejou. Outro atributo de Deus é a justiça de Deus. Essa justiça, irmãos, ela é perfeita. A justiça de Deus constitui no modelo mais elevado da lei. As leis humanas têm que submeter a esta lei de Deus, porque a lei de Deus é perfeita. A bondade de Deus é outro atributo que subdivide em amor de Deus. Deus é amor, ele é impelido a comunicar com o homem que pecou contra ele, que rebelou contra ele, mas ele o aceita, porque ele é amor. Deus é amor, mas a bondade de Deus também se revela na graça de Deus. A graça de Deus se manifesta trazendo salvação, trazendo libertação, transformação a todos os homens. A bondade de Deus ainda se manifesta na misericórdia. Deus, em sua misericórdia, se revela compassivo e piedoso para com os que acham em estado de miséria espiritual. Quantas pessoas que Deus precisa socorrer, e mesmo tendo rejeitado a Deus, Deus estende a mão para de alguma forma abençoá-los. E por último, na bondade de Deus, a longanimidade. Longanimidade é aquele atributo onde Deus suporta o obstinado, o perverso pecador. Deus dá tempo para que o homem se arrependa, para que o homem deixe a desobediência e volte ao caminho principal. Concluindo a minha fala, conhecer a Deus, tal qual é revelado nas Escrituras, deve ser o mais sublime alvo de cada cristão. Que Deus abençoe, um abraço do pastor Júnior, até a próxima, se Deus assim permitir.